sabe estar na pessoa. Pô, esse cara sabe pouca língua, né? Sabe do mundo, sabe? Comer é com você mesmo, né? É. Demora naquele dia, a gente foi comer pastel e tal, ó. Oi, não vi nada. Thay falou assim, ela deve estar dormindo, roncando. Que dormindo? Oxe, assistindo até as horas. Por isso que ela se engorda também. Que importante. A gente engorda, bicho, né? Porque não tá sem fazer nada, né? Porque quando a gente mora sozinho, não ouve sugestão de ninguém, né? Você se esparrama. Deve ser isso, mano. Mas é. Uma força do mundo, eu troco meu sossego por nada do mundo. São vocês que apertam a mão aqui. Veja aí, qualquer coisa, abre um documento aí, peça para imprimir para ver se ele reconhece. O engraçado foi ontem falando com o doutor Alex, né, que todo mundo ficando doente, é difícil eu ficar doente. Aí eu também quase que não fico doente, só apareceu a tireoide, eu me operei de não sei o quê, agora eu estou com perna na vesícula, ele só isso, porra, eu não tenho nem uma gripe, aí o cara disse, não, eu também quase que não fico doente, Bruno. Eu estou com pedra na vesícula, semana que vem vou operar, operei de não sei o quê, quebrei os 2 braços, eu falei, porra, fudido, viu? Veja aí, Francisco, viu, tá? Pra ele não ligar pra mim, eu estando no ar. Já mandei, de hoje. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi.
11 horas e 9 minutos, está no ar o programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 2 de novembro de 2020. Um forte abraço para o nosso grande comunicador aqui da cidade de Camaçari, Rosito Alves. Wilker Martins, um forte abraço também. Eu tô tão, graças a Deus que já são 2 de novembro, faltando apenas 13 dias para o processo eleitoral, e esse final de semana foi muito badalado. Já já nós vamos trazer o plantão das notícias para as eleições. Ainda com as principais manchetes do programa de hoje: apoiadores por Bolsonaro derrapam em pesquisas. Parece que, infelizmente, alguns candidatos que pensaram que utilizar o nome do presidente Jair Bolsonaro iam se dar bem, mas parece que os gráficos têm mostrado o contrário. Pois é, Wilker, hoje é dia dos finados, feriado. Já já nós vamos falar um pouco também sobre a história do dia dos finados. Amanda, um forte abraço. Amanda, que é psicóloga e vai também estar aqui presente com a gente com o programa Insights todas as quinta-feiras. Um forte abraço, Amanda. Reino Unido inicia a revisão acelerada da vacina de Oxford. Pantanal e Amazônia registram recorde de queimadas em outubro. Bruno Reis destaca ações para aumentar a atratividade turística e gerar empregos em Itapuã. Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do Mas Você, morre no Rio de Janeiro. Infelizmente, essa foi a nossa triste notícia desse final de semana. Infelizmente. Mas Ana Maria Braga realmente estava muito emocionada ao falar da morte do seu colega de bancada. Infelizmente, essa é a triste notícia que nós temos, que nós estamos trazendo hoje. E, infelizmente, ele, segundo aqui o boletim, foi um AVC e parece que não é só o primeiro. Vamos lá, segundo ainda as principais notícias dos sites aqui da região metropolitana, com já o balanço das eleições. Apoiado por Gualberto Castro, lidera intenções de voto para a prefeitura de Dias d'Ávila. Observe você que o empresário Castro estava em terceiro lugar e parece que agora ele já pontua com sim possibilidades de ganhar a eleição. TRE lança canal para denúncias de aglomerações em atos de campanha eleitoral. Pesquisa indica a vitória de Elinaldo em Camaçari. Mais uma pesquisa divulgada aqui da cidade de Camaçari. Ainda segundo os principais sites e tabloides, pandemia faz cemitérios de Salvador reforçarem restrições no dia dos finados. Bastante abalada, a proprietária de barraca incendiada no Imbuí tenta avaliar prejuízos. Muito complicado. Por causa da chuva, Bruno Reis suspende carreata que faria no Imbuí nesta segunda-feira. Esses são os principais destaques do nosso programa de hoje. E mandar um forte abraço para Vini, que está aí curtindo o nosso programa. Yuli Boaventura. Yuli, um forte abraço, está lá da cidade de Alagoinhas. Um abraço para Gil, para Irã, para toda a galera aí de Alagoinhas, que é a nossa terceira audiência. E já já estamos de volta com o programa Folha Notícias.
12 horas e 16 minutos e voltamos com o programa Folha Notícias, mandando um forte abraço para Meine Santana, Vinissonas, eu acho que é Vinissonas, viu? E Oli, um abração para você aí, para toda a galera em Alagoinhas, viu? Ricardo Santos também um abraço. Amanda tá aí presente também, que é a nossa psicóloga estourada. Amanda, um abraço também para Rosito Alves, já curtindo o nosso programa aí também. E vamos lá para as principais notícias. E lembrando que começamos desde ontem a campanha do Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Já já nós vamos falar e alertar, viu? São 28,6% é causa da morte da população masculina. Então, homens, se preparem, tá? Se preparem, vão cuidar da saúde, o exame de próstata. E já já nós vamos estar falando um pouco sobre a precaução. Vamos lá, apoiadores por Bolsonaro derrapam em pesquisas. Reino Unido inicia a revisão acelerada da vacina de Oxford. Nessa revisão, feita pela Agência Regulatória de Produtos de Saúde e Remédios britânica, é possível analisar dados clínicos em tempo real e dialogar com farmacêuticas para agilizar o processo de aprovação. Vejam vocês que parece que a vacina de Oxford, ela tem acelerado bastante ainda por conta daquela politização entre comprar a vacina da China ou comprar a vacina de outro país. Então parece que a vacina de Oxford, que inclusive está sendo financiada pelo governo brasileiro, né, tem passado por essa briga. A farmacêutica AstraZeneca informou nesse domingo que a Agência Regulatória de Produtos de Saúde e Remédios do Reino Unido iniciou uma revisão acelerada da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Confirmamos a revisão em andamento pela MHRA, que é a sigla original da farmacêutica, né, que é britânica. Potencial vacina contra a vacina Covid-19, disse o porta-voz. Antes de começar os testes em humanos, as vacinas são testadas em animais, normalmente em camundongos e depois em macacos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há atualmente 10 vacinas na terceira e última etapa de testes em humanos. Jason Dias, um forte abraço. Vejam vocês que nós estamos falando na vacina. E quem tem acompanhado o nosso programa sabe que desde o dia 20 de março, que foi quando começaram a surgir os decretos, não só a nível nacional, mas estadual e municipal, nós já percebemos que se criaram dois fatos, principalmente político. Marcos Magno, forte abraço. O primeiro foi acerca dos respiradores e dos hospitais de campanha, e diga-se de passagem, foram todos agora desarmados. E o segundo era a narrativa de que só iria abrir precedentes quando a vacina fosse realmente desenvolvida. E não é isso que a gente percebe. Vejam nessas imagens que nós vamos passar agora, um dos balneários, a quantidade de pessoas. Então, vejam vocês que é uma situação que realmente eu queria entender do secretário de saúde desse município se toda essa aglomeração que tem aí, ninguém vai contrair a doença. Observem que não tem espaço sequer para uma agulha. A população dançando, regada a muita bebida, logicamente ninguém sem máscara, isolamento social, distanciamento não existe. Então, essa é a situação que nós estamos encontrando em várias cidades. E aí eu recebo hoje, inclusive, uma notícia interessante, que o secretário de saúde da cidade de Camaçari, o doutor Duplá, ele saiu da secretaria para ir atender num posto médico porque está sem médico. Então eu queria entender como é que os casos de Covid têm diminuído,
Então, secretário de saúde abandona o posto de secretário para poder atender num posto de saúde como médico. E daí eu pergunto, a UPA, ela não é administrada pela IGH? As unidades básicas de saúde não diz a própria secretaria e o próprio prefeito de que tem médico para atender o povo? Por que o secretário teve que se deslocar da secretaria para poder fazer atendimento médico no posto de saúde? Então, eu queria realmente entender o que é que está acontecendo. Vou dar outro alerta que eu também tenho comentado muito aqui no programa, não é só na cidade de Camaçari, não. No dia 27 de agosto, que foi quando se começou a abrir o comércio, nós tínhamos 61 óbitos. Hoje nós chegamos a quase 130 óbitos. Será que a população também não tem analisado que a quantidade de óbitos dobrou? Ou seja, dobraram as quantidades de óbitos e as pessoas estão preocupadas com os infectados e com que estão morrendo. Então, realmente, eu não consigo entender. Já já, nós vamos falar sobre o boletim epidemiológico, que, inclusive, curiosamente, a Prefeitura, desde o dia 30, não tem publicado o boletim epidemiológico. Nem dia 30, nem dia 31, nem dia 1º. Hoje são 2. Nós temos 3 dias sem boletim epidemiológico. Então, eu queria realmente entender como é essa matemática. E a vacina, politizaram a vacina, como foi politizado todo o processo da pandemia, e a população que fique à mercê, né? A população que fique à mercê dos políticos. Eu queria dizer e mandar um recado para a população que é a seguinte: depois das eleições, será que esses candidatos que estão chamando vocês para as carreatas, para as caminhadas, para os eventos políticos dele, estão preocupados se tem médico nas unidades de saúde? Será que vai ter remédio disponíveis para vocês? Não se fala mais da azitromicina, não se fala mais na ivermectina. E outra coisa, a ivermectina foi baixado, tá? Um decreto para se vender somente com receita médica. Será que ainda continua com a venda somente de receita médica do vermífugo? E aí a população tem corrido atrás de outro vermífugo, porque a ivermectina era muito utilizada principalmente para criança. Então, como é que fica essa situação também? Então, o que a gente percebe claramente é que não tem nenhum respeito com a população. Enquanto isso, a população está aí na rua se indispondo, participando dos eventos políticos, muita gente contraindo a Covid. E os prefeitos não estão muito preocupados nos postos de saúde. Então, preocupados com absolutamente nada. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. Aglomerações e mais aglomerações. Infelizmente, não tem como nós colocarmos aqui, porque são tantas filmagens, são tantas fotos, são tantos relatos que eu gastaria o programa da semana toda. E o que eu acho engraçado é que os eventos políticos, eles não são embargados, porque, nesse instante eu vou ler, inclusive, a nota que o juiz eleitoral mandou, dizendo que não proibiu as carreatas e caminhadas. Alertou que os candidatos que não obedecessem receberiam uma multa de R$100 mil, mas disse que não proibiu em nenhum momento se fazer. Então é isso que eu acho engraçado. Mas estão politizando, desarmaram os hospitais de campanha, muitos que não atenderam nem pacientes. Agora imagine vocês, martelei muito aqui no programa, e Simões Filho foi construindo o hospital de campanha, 45 dias sem atender um paciente sequer. Um paciente sequer não foi atendido. Gastou-se mais de R$300 mil, não atender os pacientes, já desarmaram o hospital de campanha, como em muitas outras cidades. Então eu queria entender como é que funciona isso. E outro agravante, que a população não tem se atentado. As crianças começam já a contrair a Covid com sintomas. Então aquele perfil e aquela publicação de vários infectologistas, de vários médicos, de que as crianças seriam assintomáticas, tem mudado. Inclusive o CDC, que é o Centro de Pesquisa dos Estados Unidos, tem alertado justamente para isso. Porque na Europa e nos Estados Unidos muitas crianças estão sendo contaminadas e vindo a óbito. E na semana passada, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, disse que estava controlada a Covid em Salvador e foi rebatido, inclusive,
com o secretário estadual de saúde, o Vilas Boas, onde ele diz claramente que a Bahia vai ter um segundo surto. E isso é comprovado. Na sexta-feira eu fui no bairro daqui de Camaçari, na Inocop, estava igual um formigueiro. Eu recebi vídeos de Salvador, da orla, igual um formigueiro. A praia estava lotada por conta do feriado de hoje. Lotada. Ou seja, muita irresponsabilidade. E vou dizer outro detalhe, não é tão quanto a responsabilidade da população, porque os próprios políticos estão baixando seus decretos. E abrindo os supermercados, abrindo os cinemas, abrindo os bares, os restaurantes. Se abriu é porque pode ser frequentado. Marcos Magno, um abraço. Sulene, Duda Martins, um abraço. Tami, um abraço também. Super Tami. Então, se abriu é porque deu precedente. E o que eu acho engraçado é que se abre o cinema, se abre os bares e restaurantes, se abre a Vila Noturna, mas ainda não pode abrir as escolas nem as faculdades. Então, é isso que eu acho interessante. Então, novamente, estão politizando a questão da vacina e o povo realmente está aí, a mercê. Sulene fala que o povo não tem amor à própria vida. Pois é, Sulene. E o que eu acho engraçado não é isso. O que eu acho engraçado é que realmente a justiça parece que é para os fracos. Jason fala uma coisa interessantíssima. Aí eu pergunto, será que o Tribunal Eleitoral não sabia que ia ter essas aglomerações de pessoas urbana, rural, nessas eleições? Por que não adiaram para o ano que vem? Agora quer que o povo fique em casa. Pois é, Jason. E o que eu acho engraçado é que na hora de se escalar os mesários, não teve pandemia. O que eu acho engraçado é que ontem a Prefeitura de Salvador notificou e cassou alvará de um monte de lanchonetes, de fast food e restaurantes em Salvador. Agora, eu não vi a Justiça Eleitoral caçar mandato de nenhum candidato. Pelo contrário. Tá dando tal de multa, a multa que é paga com dinheiro da gente. Uma multa de 100 mil reais para quem está fazendo uma campanha de 2, 5 milhões. É isso? Eu já estou aqui com a presença, inclusive, do candidato a prefeito Francisco Irmão de Solidariedade, que sofreu esses dias vários ataques de fake news. E será que a Justiça Eleitoral também não vai atingir? Porque o que nós estamos vendo nos grupos de Zap é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então esse bando de canalhocratas, esse bando de canalhas que nós temos aí no Congresso Nacional, o tal do Alcolumbre, o tal do Maia, que reabriram os processos dele na PGR, e é uma pena que a gente sabe que não vai ser condenado a nada, porque o Gedel saiu de lá da Papuda, veio para aqui, para Mato Escuro, e agora está comendo pizza em casa. Está comendo pizza em casa. O prefeito de Camaçari fez uma carreata do tamanho do mundo, como diz o povo no pessoal, cheio de gente aglomerando, os carros cheios de gente. E na sexta-feira o vice-prefeito foi tomando uísque, sorrindo para as paredes, sem responsabilidade nenhuma. E a Justiça Eleitoral embarga, não multa e não caça. Agora, os cultos religiosos que estavam sendo realizados nas igrejas, a prefeitura teve lá para embargar, teve lá para tomar o alvará. E ainda querem que a gente acredite que tem a justiça nesse país. Vários motociclistas andando de moto sem capacete, com passageiros sem capacete. Agora saia com sua moto sem capacete no dia normal, que a polícia quer multar, que a polícia quer prender. Então a gente tem visto, inclusive, caminhadas e carreatas sendo realizadas, onde passam viaturas da polícia e eles viram o rosto. Aliás, até candidatos militares, até os próprios policiais que são candidatos, estão vendando os olhos para isso aí. E o que é que a gente não consegue entender? Infelizmente é o que a gente não consegue entender. Agora vamos esperar no dia 16 o que é que vai acontecer. Eu espero imensamente, quero mandar um recado aqui para a população, para os nossos ouvintes, internautas, e para quem apoia seus candidatos. Então, dia 16, eu queria que vocês mandassem vídeos para a gente com as unidades de saúde, com médico, sem faltar remédio,
As ruas que estão esburacadas, os buracos todos fechadinhos. Tá? Começa período de chuva e tá tudo lindo. Outro recado que eu vou dar aqui também. Tá? As meninas que estão na rua distribuindo, né, papéis e que estão balançando a bandeira, muitas estão sem receber. Eu quero saber se a Justiça Eleitoral não vai tomar nenhuma providência. Os candidatos a prefeito dizendo que só vão pagar as meninas no dia 12 de novembro, que cai numa sexta. Vai pagar com cheque eleitoral, seus cara pálidas, para as meninas ficarem sem pegar o dinheiro. Vai dar o cheque eleitoral na segunda, vão lotar os bancos, que já estão fechados e alguns lotados. E aí domingo tem a eleição. Segunda-feira essas meninas vão achar dinheiro, será? Será? Então eu queria realmente entender isso aí. Pois é, Jason, fico só olhando aqui, fico botando culpa no outro. Pois é, o que eu acho engraçado, Jason, que é isso mesmo, o SUS falando do mal lavado. Juton Araújo, forte abraço, grande comunicador aqui também da região metropolitana. Um abração, Jutan. Se tivessem preocupados, não faziam carreatas. Pois é, Sulene, não faziam carreatas, não faziam caminhadas. Os carros estavam cheios de gente. Fazendo churrasco escondido, fazendo festinhas escondido. Até o próprio governador Rui Costa foi fragado esses dias andando nas comunidades em Salvador sem máscara. E é o mesmo Rui Costa que falou, fique em casa. Rivelino Martins, um forte abraço. São os mesmos. E a população está batendo palma. Não consigo entender. E aqueles candidatos que estão obedecendo, inclusive, os critérios, estão tudo dentro do mesmo balaio, porque todo mundo está batendo em todos os candidatos e que não pode. E que não pode. Então, realmente, a gente não consegue entender. E aí fica nessa briguinha, como dizia minha avó, em 1900 antigamente, briga de negrinha. Porque um entra na justiça contra o outro, aí um proíbe carreata de um, outro proíbe do outro, um proíbe bandeira de um, outro proíbe do outro, enquanto isso, e o povo... Pois é, Marcos, já tem meninas sem receber. Eu já vi meninas cobrando a um vereador no posto de gasolina no Derba. Pois é, estão sem pagar as meninas. Estão sem pagar as meninas. E detalhe, nós estamos rastreando as contas eleitorais de todo mundo e já tem gente pegando dinheiro sim, candidatos pegando dinheiro sim. E as meninas estão aí, sol e chuva, balançando a bandeira com a perspectiva de receber dia 12 de novembro, na véspera da eleição. Para dar calote. Então eu vou alertar aqui, as meninas que estão trabalhando com bandeiras, vão cobrar o dinheiro de vocês essa semana, não esperem chegar dia 12 não. Eles estão com dinheiro na conta. Eles estão com dinheiro na conta, eles estão com dinheiro sim, esse bando de cara pálidas. Todos eles estão com dinheiro. Onde é que eles estão arrumando dinheiro para abastecer os carros dele? Onde é que eles estão arrumando dinheiro para alugar os carros? 2.500, 3.000, 5.000 reais por mês. Onde é que eles estão arrumando dinheiro para poder ir para os restaurantes? Vão cobrar vocês balançando a bandeira. Vão cobrar. Não vão nessa de baixar barraco não, porque vocês vão ficar sem o seu dinheiro, porque na segunda-feira vocês não vão achar nenhum. São 533 candidatos aqui em Dias Dávila, mas só ganham 21. Os outros que perderam vão tudo sumir. Um monte, a maioria. Não esperem não, vão buscar o dinheiro de vocês, peçam adiantamento. Eu tive em Dias Dávila na semana passada e estava um pandemônio lá de candidatos que sabem que vão perder a eleição e disseram que queria pagar as minhas depois. Não aceitem, vão buscar o dinheiro de vocês que eles estão. Principalmente para quem está do lado de quem está com o poder na mão, com a caneta na mão. Então vão atrás do dinheiro de vocês, não caiam no conto do vigário. Vão pagar vocês dia 12 para dar o calote. Vão dar o calote. Se tem dinheiro, por que não paga antes? Por que não pagam antes? Sabe o que é que eles estão alegando quando é questionado? Dizer que já tinham acordado com vocês. Pois mudem o acordo. Eles não mudam de acordo todo dia? Eles não mudam todo dia de acordo? Então, vocês acham que eles estão sem pagar os postos de combustível? Eu tive nos postos de combustíveis.
Foram tickets de 50 e 100 reais. Mas não tem dinheiro para pagar vocês? Vai ter que ter dinheiro sim. Vão pedir o dinheiro de vocês antes do dia 12. Senão vocês vão pegar cheque eleitoral. E aí na segunda-feira não tem dinheiro no banco. Então não caiam nesse conto do vigário. Para depois vocês não estarem ligando para aqui para a rádio, ligando para o jornal, pedindo espaço para poder falar mal do seu vereador ou do seu prefeito. Santos Lena, um abraço. Rivelino, Maravilha Judente, um abraço. Rapaz, eu tive esses dias na rua e tava vendo, as meninas da bandeira já estão fazendo planos com esse dinheiro. Meninas dizendo que vai reformar uma parte da casa, que vai comprar piso, que vai comprar um fogão novo. E aí um bando de candidato aí com dinheiro na mão. Estão com dinheiro na mão, eles estão com dinheiro na mão. Não importa se é 1.000, se é 2.000, se é 10.000, estão com dinheiro na mão. Quem está com a máquina tem dinheiro. Aliás, o que mais tem dinheiro. Tem presidente de partido aí que já pegou 800 mil reais. 800 mil reais. Então não me venha com mimimi não, porque nós estamos rastreando aqui as contas. Inclusive Francisco Irmão está aqui, não deixa eu mentir. E ele sabe que teve uma questão que eu martelei muito com ele. E ainda bem que nós temos uma abertura, graças a Deus nós temos um laço de amizade muito bom. O Francisco, para mim, é um candidato realmente que tem um diferencial. E eu martelava com o Francisco aqui desde o início do processo eleitoral, que eu dizia para Francisco, Francisco, eu vou rastrear aonde é que os candidatos estão gastando o dinheiro deles, porque os candidatos têm o hábito de dizer que tem que empoderar os profissionais de Camaçari e estava gastando dinheiro fora. E o Francisco concordava. Francisco o tempo todo dizia, Bruno, tá certo, eu concordo. Tem que gastar o dinheiro aqui dentro do município mesmo. E eu tô aqui rastreando a parcial. Eu tô rastreando a parcial dos candidatos e tô vendo um monte de candidato a prefeito que tá dizendo que tem que empregar o povo de Camaçari e tá pagando gente de fora para fazer serviços. E o povo daqui que tá balançando bandeira e etc, estão aí sem receber o dinheiro. E eu vou começar a colocar a foto e o nome. Assim que eu pegar aqui a prestação de contas e pegar quanto foi que entrou em cada partido, vou publicitar a cara de cada um, cara pálida. Todos. Todos. Não vai escapar nenhum. Todos. Porque na hora de pagar as empresas que estão fazendo as dancinhas de pagode, os que estão fazendo drone, que é uma fortuna, todo mundo já pagou. Mas as meninas na rua, que mal têm direito a um copo com água, ou água mineral, ninguém está dando. Ninguém está dando. Tive no comitê um pandemônio, rapaz, para se pagar as meninas, uma humilhação. Quando é para levar o primeiro escalão das campanhas, tem carro de luxo, tem ônibus com ar-condicionado. Cheguei em Dias d'Ávila, rapaz, um ônibus sucateado. Um ônibus sucateado. Acabado, todo destruído para pegar as meninas. Que falta de respeito. Eu espero que as meninas que estejam batendo a bandeira, tá? As que estão balançando a bandeira, elas tomem vergonha e não votem nem que elas estão balançando a bandeira. Porque nem uma água mineral está se dando e o ônibus que pegaram todo sucateado. Todo sucateado. Então eu quero saber quando é que a política no nosso Brasil realmente vai se ter respeito. Vai se ter respeito, pelo amor de Deus. Ai, ai, viu? 12 horas e 40 minutos. A Tom Veiga, intérprete do Louro José, do Mas Você, morre no Rio de Janeiro. Essa, infelizmente, foi a nossa triste notícia desse final de semana. Fazia o personagem no programa apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo, foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca nesse domingo. O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi encontrado morto em sua casa na Barra de Tijuca, no Rio, neste domingo. Veiga trabalhou no Mais Você por mais de 20 anos interpretando o boneco. Ele foi criado por Ana Maria Braga em 1996. Ana Maria Braga hoje realmente estava muito abatida e foi uma perda muito grande, não só por uma artista do nosso país, mas também para a equipe toda de Ana Maria Braga. Infelizmente, foi vítima de um AVC
E não foi só o primeiro, né? Essas 2 últimas semanas nós temos visto, inclusive, a ginástica de 31 anos, que também veio a falecer, tá? Também dormindo, e a mãe ficou realmente muito triste e abalada com o ocorrido. Ainda sobre as eleições, TRE Bahia lança canal para denúncias de aglomerações em atos de campanha eleitoral. Perfeito. Vamos ver agora, viu? Vamos ver o que é que vai acontecer. Vejam aí agora as imagens desse novo aplicativo. Alguns toques no celular pode denunciar aglomerações e estabelecimentos que estão funcionando de forma irregular. Tudo isso através do aplicativo Goiânia 24 horas. O aplicativo é muito importante nesse momento. Primeiro que ele não precisa, a pessoa não precisa vir à prefeitura para fazer alguma reclamação ou então solicitar algum serviço. Ela pode fazer de casa. No aplicativo é possível descrever a irregularidade encontrada, enviar fotos e também a localização. Tudo isso sem precisar se identificar. E essa ferramenta chega em um momento de extrema necessidade. Mesmo com o número de Covid-19 aumentando a cada dia, cenas de aglomerações em Goiânia são cada vez mais comuns. Assusta, já que a principal forma de conter o avanço da doença é o isolamento social. As funções foram implementadas no aplicativo Goiânia 24 horas há cerca de 2 meses. E desde então, a aceitação tem sido boa. Nesse período, já foram realizadas quase 9.000 denúncias, seja de aglomeração ou de estabelecimentos abertos de forma irregular. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o serviço de fiscalização já vinha acontecendo, mas com o aplicativo, o resultado desse trabalho é maior. É muito difícil para a Prefeitura ficar vasculhando todos os comentários nas redes sociais, descobrindo denúncias específicas. Se a população fizer uma denúncia pelo aplicativo, as nossas equipes de fiscais e da Guarda Civil Metropolitana pode atuar de forma mais localizada para resolver rápido o problema. Pois é, esse aplicativo eu espero que realmente agora a população possa interagir de fato com esse canal para denúncias ligadas a aglomerações em atos de campanha eleitoral. O serviço funcionará todos os dias das 9 às 24 horas por meio do número 7133739000. Esse é o que prevê a resolução administrativa número 37 de 2020. Rapaz, tomara que realmente dê certo, viu? Eu espero que agora a população possa interagir mais. 12 horas e 44 minutos, vamos agora para o nosso plantão das eleições e já entrando com o nosso convidado de hoje, Francisco Irmão, candidato a prefeito pelo Solidariedade. Francisco Irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu espero que todos os nossos ouvintes e internautas estão aqui ligadinhos, possa debater, inclusive pode mandar suas perguntas a respeito do que aconteceu também com Francisco Irmão, que nós vamos falar um pouco sobre a questão das fake news. Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. E para mim, só tenho que te elogiar pela abertura que você nos concede aqui para falar sobre esse assunto em seu programa, porque as demais pessoas, até o momento, elas gostam de noticiar aquilo que é de ruim, não é? Para denigrir a imagem das pessoas, você acha um monte de urubus, né, que fica de lá de cima torcendo para que morra um animal, para ele comer a carniça. Aqui em Camaçari não é diferente com muita gente da imprensa. Muita gente da imprensa em Camaçari vive o tempo todo se satisfazendo de noticiar coisa ruim. Mas quando acontece algo de bom, geralmente se esconde e não noticia. Como, por exemplo, essa semana nós tivemos uma grata surpresa de ser inocentado pela Justiça Eleitoral, TRE Bahia, sobre nossa candidatura em Camaçari.
né, que houve um indeferimento que você pode nos perguntar na sequência, nós vamos explicar direitinho. E nós estamos aí com praticamente uma semana, 10 dias, somente recebendo bombardeio de pessoas, colocando em grupos de rede social, falando em programas que nós estávamos fora da disputa, sem sequer, Bruno, sem sequer falar que nós tínhamos um recurso a ser julgado no TRE. Então eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande de uma pessoa que frequenta um banco de faculdade, que se forma em jornalismo, que procura se qualificar, que tem a sua DRT, né, a DRT que chama, e chega para falar coisas que só é para destruir os outros. Então eu fico aqui feliz por você ter essa sensibilidade de abrir aqui o seu espaço no seu programa para a gente falar sobre o assunto. Francisco, já nós vamos falar um pouco sobre essa sua questão, viu? Que realmente foi... as pessoas deveriam ter esperado sair a decisão, até porque muitos outros candidatos também tiveram seus registros indeferidos, mas posteriormente foram resolvidos. 12 horas e 47 minutos, um abraço para Rosiberte Vital, está aqui presente, Bispo da Cultura, forte abraço para você, grande autarquia da cultura daqui de Camaçari, presente também aqui no nosso programa. Vamos lá, seguindo o nosso plantão das eleições, parece que Castro vem crescendo na cidade de Dias D'Ávila e a gente pode ter mais uma surpresa nessas eleições. Apoiado por Gualberto Castro, lidera intenções de votos para a prefeitura de Dias D'Ávila. O tucano aparece à frente de Geraldo Requião, que é ex-vereador, atualmente vice-prefeito indicado da prefeita Jussara. Em segundo, Andréa, a ex-prefeita da cidade. Estavam até 2 semanas atrás num empate técnico, mas parece que agora a coisa mudou de figura, tá? Segundo as pesquisas, tanto o Geraldo Requião como a Andréa estavam empatados entre 22,8% e 22,6% das intenções de voto, enquanto o Alberto Castro já possui 36,6% das intenções. Parece que o Raimundinho da JR tem o dedo podre, viu? Porque todas as eleições que ele tem participado não tem tido sucesso e parece que agora ele foi para o grupo da ex-prefeita Andréa, pensando que ia lograr êxito. E semana passada nós tivemos em Dias D'Ávila, parece que ele anda meio zangado, nos 4 cantos, dizendo que tem gasto muito dinheiro e que muitas pessoas têm traído ele. Eu acho que serve a lição para o empresário de que política não se ganha somente com dinheiro. Política se ganha com grupo, política se ganha com respeito, política se ganha com aquelas pessoas que realmente estão prezando pelo bem-estar da sociedade. E não é simplesmente dizer que tem muito dinheiro, ou que é rico, que compra e pinta e borda. Então agora ele começa a perceber mais uma vez que o dinheiro realmente não predomina tanto quanto as pessoas pensam em uma eleição. Então Alberto Castro vai com 36,6% das intenções de voto. Rapaz, a mesma coisa foi a pesquisa que indica uma vitória também do prefeito daqui de Camaçari, o Antônio Elinaldo. O democrata tem o dobro das intenções de voto em relação à segunda colocada. Segundo a última pesquisa, foi publicada na segunda-feira, hoje na verdade, foram ouvidos 580 eleitores entre quarta e sábado. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a pesquisa foi registrada. Então aqui diz o seguinte, Elinaldo está com 47,8% das intenções de voto, enquanto a segunda colocada, Ivoneide Caetano, vem com 23,3%. Na sequência, o Osiel, que está com 4,1%, junto com o educador Sócrates Magno. O Sócrates Magno deu uma crescida, as últimas pesquisas ele pontuava 2,5%, 3% e etc., E outro que teve um crescimento também substancial foi Francisco Irmão, que vai conversar aqui com a gente até hoje. O Francisco está com 2,1%. Crescimento muito importante na campanha, inclusive, tanto de Sócrates Magno como do Francisco Irmão. E em seguida vem o Pedrinho de Pedrão, o ACS, o André Pegova, o Equio Pedreira, Josué Marinho e o Rinaldo Chaveiro, todos empatados com entre 0,7% a 0,9% das intenções
de voto. Então parece que nós tivemos sim um crescimento significativo nos outros candidatos, tá? Rivelino Francisco Irmão é candidato a prefeito na cidade de Camaçari pelo Solidariedade, tá? Então, parece que essas pesquisas agora, nós temos praticamente muitas pesquisas e campanhas já definidas. Nós temos Mata de São João, que parece vai ser definido com a vitória de João Roberto, que é o ex-prefeito. Em Dias d'Ávila ainda está, né, nessa possível vitória do Alberto Castro. Aqui em Camaçari, Elinaldo parece que começa a se distanciar também. Moema Gramátio em Lauro de Freitas também já dá uma disparada legal. Nós sabíamos que o racha entre o Teobaldo mais a Mirella daria, né, esse subsídio para a Moema crescer. E agora com a notícia do que o ex-presidiário vai morar em Lauro de Freitas, então parece que o povo de Lauro de Freitas agora está feliz da vida. Salvador, Bruno Reis dispara também na frente, provavelmente, segundo as pesquisas, pode ser eleito no primeiro turno. Mais uma vez, uma eleição em Salvador que vai ser no primeiro turno. Já em Catu, Pujuca e Alagoinhas, as eleições ainda estão meias indecisas também. Mas parece que aqui na região metropolitana muita coisa já está definida. Givanildo Bina, um forte abraço lá da cidade de Iambupe, candidato também a vereador em Alagoinhas. Um forte abraço para você. Francisco, eu queria primeiro lhe parabenizar, tá, por todo esse processo político que a gente sabe que é realmente muito difícil, e pelo grupo que você sustentou, pelo seu acervo de vereadores, e que a todo momento você correu de um lado, correu do outro. E aí vamos começar, Francisco, pela sua candidatura. Esperávamos, na verdade, o deferimento de todos e percebemos que foi em doses homeopáticas. Não foi só a sua que foi indeferida, mas nós percebemos que teve outras que demorou também. E o que aconteceu foi que, nesse indeferimento, parece que as pessoas não tiveram muita informação do ocorrido, e aí você foi bombardeado com fake news, onde dizia que você não era mais candidato, de que você não participaria mais do processo eleitoral, e em nenhum momento se ouviu, nem se teve, na verdade, acesso a todos os autos do processo. O que foi de fato, Francisco, que aconteceu, quando foi que a Justiça já lhe deu esse deferimento, e o que mudou na sua campanha nesse prazo que você foi bombardeado pela mídia local? Bruno, na verdade é o seguinte, em 2016 nós tivemos o mesmo problema e infelizmente naquele momento nós não tínhamos a mesma sustentação jurídica para resolver a situação que a Justiça Eleitoral ela nos impugnou. E um motivo muito simples. Na verdade, eu vou até explicar ao eleitor, porque às vezes o eleitor ele começa a achar que todo mundo está no mesmo teor de periculosidade no ponto de vista de crime eleitoral. Às vezes é uma simples situação que deixa a gente comprometido com um projeto político, Bruno. Em 2016, eu comecei a pontuar bem na pesquisa, e quando eu avancei em pouco tempo, surgiu um fato curioso, onde uma certa pessoa nos chamou para participar do seu grupo político, mas eu sempre tive resistência em manter uma postura política diferenciada no município, de independência, porque eu não concordo que a minha cidade, que a nossa cidade, viva esses anos comandado apenas por um bavi político, Bahia e Vitória, Vitória e Bahia. Então está na hora de surgir novos nomes. E eu sempre venho resistindo esses convites para mostrar essa opção. E em 2016 inventaram, Bruno, que eu era proprietário de uma rádio pirata na cidade e por conta disso me deixaram inelegível, né? E eu nunca fiz programa de rádio e não tinha rádio nenhum. Mas, infelizmente, eu fui vítima de mais um advogado que simplesmente nós tivemos ali poucos dias para responder perante a Justiça Eleitoral sobre esse assunto. Eu peguei a documentação em 2016, entreguei para esse abençoado, né, para ele nos responder perante a Justiça. Ele engavetou o documento, ele simplesmente deixou vencer o prazo maldosamente e foi lá e se vendeu a Caetano.
se vendeu e ainda levou metade dos meus candidatos a vereador e me deixou em situação difícil naquele momento, em 2016. Mas nós continuamos a nossa luta. Em 2016, Bruno, eu não votei em ninguém para prefeito de Camaçari. Eu mantive a minha palavra em dizer ao povo de Camaçari que eu não queria nem Bahia e nem Vitória, e continuo com o mesmo discurso. Então, o tempo se passou e nós, agora, novamente, né, aliás, em 2016, logo em seguida, eu consegui, junto com um outro advogado, a inocência, que nós já éramos visto como inocente, mas nós tiramos todas as certidões, Bruno. Inclusive, nós temos a certidão da Justiça Federal, nós temos a certidão de Camaçari, eu fiz biometria em Camaçari, eu já votei na última eleição, então não tinha motivo nenhum de estar inelegível. Nenhum. Agora, infelizmente, nós começamos a incomodar novamente em 2020 e teve uma figura que foi aqui no TRE para tentar, no cartório, tentar desengavetar o processo só para tumultuar. Ele sabe, todo mundo sabe, inclusive a magistrada, que eu não estava inelegível, porque eu tenho atestado, né, de extinção de punibilidade desde 2016, onde a Justiça Federal, onde o TRE dizia que eu não devia nada à Justiça. E que, infelizmente, alguém aqui em Camaçari foi lá e fez carga do processo para me complicar, achando que eu estava novamente com o advogado espertalhão que estava em 2016, que se vendeu e não me defendeu, mas só que agora nós estamos com um advogado que se respeita. Nós temos um grupo agora que se preza, um grupo que tem consistência, que sabe o que quer politicamente falando e tem personalidade. Então o doutor André, juntamente com a doutora Ingrid, o apoio do nosso vice, Antônio Bugarim, que tem sido para mim um grande parceiro, que tem me ajudado bastante, porque eu não tinha a menor estrutura para fazer uma campanha política em 2016. Eu nem ia participar, por não estar com tempo e não ter o mínimo do mínimo de condições de participar. Você pode olhar que esse crescimento que você vê aí é graças ao meu comportamento de anos na cidade, mas campanha na rua não tenho feito. Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho, Bruno, para pedir ao eleitor que está indeciso que me siga mais na rede social, que procure me conhecer a minha história. A partir do momento que você conhecer melhor quem é Francisco Irmão, o que ele já fez nessa cidade, eu tenho certeza que esses indecisos vai nos seguir. Então, graças a Deus que nós conseguimos com o nosso grupo de advogados, né? Primeiro, nós fomos aqui indeferido, nós reclamamos e ela não considerou. Quando nós fomos ao TRE, lá o relator disse, não, você não está inelegível, você não deve nada à justiça e sua candidatura é legítima. Vá adiante. Foi isso que disse o relator no seu documento que eu enviei, Bruno, para todos os meios de comunicação, inclusive esses urubus que só gosta de noticiar o que não presta. E não teve um que se retratasse para dizer que errou em publicar, dizendo que eu não era mais candidato, me prejudicando. Se eles fizeram isso comigo, e mesmo assim eu pontuei, é sinal que o meu nome é bom e que eu vou incomodar muito mais. Você é o primeiro que está abrindo aqui os seus microfones para eu falar. E através dos seus microfones aqui, que tem sido imparcial, eu tenho certeza que o eleitor vai começar a conhecer melhor quem é Francisco Irmão. Então a minha candidatura hoje é legítima, estou na disputa e nós vamos crescer mais ainda, com fé em Deus. Nós vamos, com certeza, a partir de agora, contar com mais pessoas que vai conhecendo a gente, vai aderindo ao movimento. Nosso grupo, para tu fazer ideia, nós fomos tão prejudicados, politicamente falando, que nós tínhamos mais de 40 candidatos a vereador, Bruno. Mais de 40, nós tínhamos ali já 2 vereadores garantidos no grupo do Solidariedade. Apareceu a máquina que eu sou contra a reeleição, eu sou radicalmente contra a reeleição, porque tiram o dinheiro do povo, o dinheiro que faltou para comprar remédio no ano passado, que faltou para pagar o médico, como você disse aí, que o secretário saiu do seu cargo de secretário para ir atender num posto de saúde porque o médico não veio. Por que ele não veio? Qual é o auxiliar dele? Qual é o substituto dele? Será que pagaram esse médico? Será que deram condições a esse médico para ele não faltar ao trabalho? Se ele faltou ao trabalho, tinha que ter alguém para acompanhar, porque a doença não avisa ninguém.
e, nem tanto, nós temos um município com esse tipo de prestação de serviço, e é por conta disso que nós estamos aqui para tentar mudar esse quadro. Então é essa história, eu acho que o ouvinte deu para entender. E se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, que nós estamos aqui com toda a condição de lhe responder, e com certeza nós não temos rabo preso com ninguém. Francisco Irmão e o Solidariedade está de pé. E como eu estava concluindo com você, dos nossos 40 e poucos candidatos a vereador, eles compraram a maioria, eles levaram para lá, nós ficamos com 17, com 20, e agora nós estamos com 16. Porque não é todo mundo, Bruno, que tem resistência, não é todo mundo que diz não aos manjares do rei, não é todo mundo que diz não ao desmando que existe no município há 40 e tantos anos. Poucos é aqueles que resistem, que dizem assim, não, eu vou resistir, eu estou aqui, o meu nome vai para a disputa, se não for dessa vez vai ser de outra, uma hora o povo vai reconhecer o meu prestígio, o meu valor, e vai com certeza nos dar oportunidade de um dia conduzir esse município. Francisco, já falando desses acontecidos, né, principalmente no que se diz respeito a essas batalhas judiciais, como é que você tem visto também, Francisco, eu vou colocar até aqui na tela para vocês que estão nos assistindo agora, como é que você tem visto essa questão desses embates dos candidatos, Francisco, a respeito das carreatas e das caminhadas? Ou seja, o que nós temos percebido é que estão aglomerando mesmo, e não estão muito preocupados, e são 100 carros, 200 carros, 300 carros, os postos que são R$50, R$100 de tickets. Como é que você tem enxergado a atuação da justiça e a irresponsabilidade de alguns candidatos? A justiça, ela foi bem clara quando ela disse que não era para fazer aglomeração, que estava proibido mais de 3 pessoas em um carro aberto, que estava proibido compartilhamentos de microfones, tudo isso estava proibido. Agora, sabe o que acontece? É aqueles que detêm a máquina, aqueles que possuem estrutura financeira, estrutura jurídica, eles acham que pode fazer e acontecer, que pode usar e abusar de tudo aquilo que ele tem de apoio financeiro e jurídico, e pode atropelar a lei, inclusive sendo irresponsável, né? Sendo irresponsável, porque essas mesmas pessoas, Bruno, elas assinaram vários decretos proibindo abrir comércio, proibindo abrir lojas, quase levou o comerciante à falência. E muitos estão falidos, né? Muitos estão passando dificuldade por ter ficado 4, 5 meses com seu estabelecimento fechado, porque eles mesmos diziam que não podia ter aglomeração. Olha, uma aglomeração de 3 pessoas numa loja, de 2, 3 pessoas numa loja pequena, e que às vezes passa o dia para receber o dia inteiro 1, 2 pessoas que entram na loja para comprar. E essas pessoas foram proibidas de fazer isso, mas, nem tanto, quando chegou a campanha política, parece que esse vírus, ele tem um partido. Parece que esse vírus, ele é político. Parece que ele consegue ser político, porque chegou o momento da política, aqueles que não têm condição, eles, claro, continuam obedecendo as regras, né? Continuam seguindo à risca, né? A sua prevenção e a proteção da saúde das pessoas, mas os que têm dinheiro, não. Foram para a rua, abusaram. Você vê aí como é que pode um líder, ele está usando o transporte de moto sem capacete dentro de uma carreata, 2 pessoas sem capacete numa moto, e 6, 7 pessoas em cima de um carro aberto, tem pessoas em cima de capô de carro. Pelo amor de Deus! Será que o povo não está vendo isso? É esse tipo de líder que você quer? Você que está nos ouvindo? Qual é o exemplo, Bruno, que esses líderes estão dando para os seus eleitores? E ainda tem eleitores que vão enaltecer esse tipo de líder? Você tem a opção agora de fazer escolha diferente, de procurar conhecer melhor os candidatos de Camaçari e começar a dar um basta, começar a cortar esse tipo de comportamento dessas pessoas que têm o tempo todo usado a máquina pública para benefício próprio, para promover grupos de Feira de Santana, de Salvador, de Alagoinhas e de muitos outros lugares desse Brasil afora. Nós temos que dar prioridade a quem mora e quem vive em Camaçari.
12 horas, 13 horas e 6 minutos, falou o irmão Francisco. E irmão, você até, vou entrar nesse mérito que nós estávamos conversando neste instante, quando você fala dessas questões de contratações e etc, eu queria também, Francisco, ouvir a sua opinião, porque o que nós temos ouvido é que tem vereadores que foram disponibilizados 60 meninas, 100 meninas para poder balançar a bandeira e etc. Só que eu já tenho ouvido, Francisco, inclusive eu tenho recebido aqui no zap da nossa produção, meninas que disseram que, alguns disseram que ia pagar por semana e outros que só iam pagar no dia 12. Você não acha também, Francisco, que é muito estranho e é uma postura diferente se pagar somente na véspera da eleição? E você sabe, né, até porque você tem as suas contas eleitorais, o cheque eleitoral, que tem que ser usado de uma forma tão responsável. Você acredita que esse mundaréu de pessoas que estão na rua, a maioria inclusive mulheres, Francisco, você acha que isso não está cheirando problemas mais uma vez nessa eleição? Eu tenho certeza que sim. Bruno, a contratação de pessoas para a campanha política sempre se pagou semanalmente. Sempre teve que se pagar semanalmente. Se está sendo contratado com esse tipo de contrato, isso é no mínimo estranho, né? Estranho porque, na verdade, a maioria desses aí, eles, como você falou, já estão com seus dinheiros disponíveis para fazer isso, desde o ano passado. Né? Inclusive, eu quero até chamar a atenção do eleitor. Eleitor, não reeleja vereador, não. Não reeleja ninguém, não, porque não vale a pena. Esse povo, eles usam o dinheiro que é nosso, o dinheiro dos nossos impostos, para fazer politicagem, para gastar com campanha política. Então, guardou isso aí desde o ano passado, cada um recebeu aí sua quantia, eu não sei de que forma, se foi dinheiro vivo lá, que está debaixo do colchão, está não sei onde, entendeu? Já receberam para contratar essas pessoas e querer manipular, querer enrolar as pessoas. Então, eu quero pedir encarecidamente a você que está em dúvida, não penda para esse lado de lá não, penda para quem está no mesmo patamar que você, quem tem uma campanha simples, humilde, quem não fez esse tipo de alarde, quem não está... Tem gente aí, Bruno, para você fazer ideia, que pegou 15, 20 carros e recebe cada um por semana R$100 para plotar. O carro que está plotado aí com determinados candidatos é porque estão ganhando. Estão ganhando enquanto a pessoa que já tem um carro, tem gente que tem 2 carros, 3 carros, que a vida dele está muito bem, obrigado. Tem 3 carros na garagem, só para fazer propaganda de certas pessoas, plotou 2, 3 carros que tem da família para ganhar o dinheiro da prefeitura de Camaçari. Isso não está certo. Quando você vê mais plotagem de vereador fulano, menos votos eles têm que ter, gente. Acorde para a vida, desenrole isso. A decisão, Bruno, está na mão da gente. A decisão está na mão do povo. No dia 15, o povo tem tanto poder quanto eles, ou até mais. O povo, nesse momento, tem mais poder do que eles que se dizem poderosos, porque o poder está no voto. Olha, Francisco, eu vou colocar um vídeo aqui interessantíssimo, que eu acho que vai combinar até um pouco com o seu perfil, e depois eu queria que você comentasse sobre esse vídeo. Esse vídeo foi publicado pelo prefeito de Colatina, aonde ele está revoltado com a campanha política, viu? Ele realmente está estritamente transtornado e tem clamado que a população acorde. Então, escutem aqui a fala do prefeito de Colatina. Grande oportunidade de moralizar a classe política é você expulsando do mandato aqueles que são ladrões, pilantras, né? E aqueles que se escondem atrás de vice e da própria mulher, porque tem político lá na Amazonas, eu vi um mesmo, ele é bandido, foi afastado, vida ficha suja, e colocou a mulher para ser candidata. Ele estava no poder, aí ele pegou e conseguiu. Mas você acha que é a mulher dele que está governando? Então é isso que às vezes as pessoas não pensam. Porque quem cria o político corrupto é o eleitor. Quem faz o político ser safado é o eleitor. Porque se o eleitor fosse sério mesmo, não teria político safado nesse país. Teria talvez por um mandato, né? Igual o vereador, o prefeito corrupto. O prefeito só é corrupto se a Câmara de Vereadores também for. Porque a Câmara de Vereadores tem um poder, na primeira corrupção, caçar o prefeito ou afastar para investigar. E
E eu acho que a grande arma que nós temos na mão agora, a grande guerra que podemos vencer, não é revólver, não é espingarda, não é bomba. Uma coisa chamada título de eleitor. No dia 15 de novembro, a maior arma que o brasileiro tem para revolucionar e decidir o destino de mais 4 anos dos municípios, destino político 4 anos, é votando com consciência. O cara que não tem candidato, conversa na família antes de sair de casa. Não fica esperando. Tem gente que é tão inconsequente que vai para a urna sem saber em quem votar. O primeiro santinho que entrega, pega. Aí encontra um amigo lá distribuindo. É por isso que esses caras ricos que podem contratar muito cabo eleitoral, eles ganham as eleições no dia. Somente o vereador, quando gasta mais do que ele vai ganhar aos 4 anos todos, ele não ganhou as eleições, ele comprou. Então agora o eleitor pode lutar contra isso. Que vai para a urna sem saber em quem votar. O primeiro santinho que entrega, pega. Aí encontra um amigo lá distribuindo. É por isso que esses caras ricos que podem contratar muito cabo eleitoral, eles ganham as eleições no dia. Somente o vereador, quando gasta mais do que ele vai ganhar aos 4 anos todos. Eita, a gente até se empolgou aqui, viu, Francisco? Que passou e eu nem vi a hora, viu? 13 horas e 12 minutos. Pois é, Francisco, olha que fala perfeita de Serginho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa fala aí, Francisco. Bruno, é exatamente isso que eu prego. Ele prega aquilo que eu prego também na política. Tenho certeza que ele está totalmente coberto de razão e o eleitor precisa chamar para si essa responsabilidade de entender, Bruno, que a prefeitura, que o Estado, que o país é uma empresa e essa empresa é dele. A empresa chamada prefeitura, que tem CNPJ, que tem conta bancária, que tem senha, ela é do povo, ela não é de prefeito nenhum, não. Ele está prefeito, mas não é o dono da prefeitura para pegar os rendimentos dessa empresa e sair distribuindo para todo mundo do jeito que ele bem entende. Eu sou a favor que o prefeito, pelo menos trimestralmente, ele preste conta das finanças da prefeitura em praça pública. Ele se dirige à praça pública e ele diga o que ele arrecadou, o que ele gastou e com que ele gastou. Porque o dinheiro é do povo que paga imposto sem poder. Quando a gente atrasa, Bruno, um imposto da prefeitura, a multa é cara, a multa é dobro, é pesada. E a gente tem que pagar, senão você não consegue trabalhar. E eles pegam esse dinheiro da gente para distribuir, para comprar cabo eleitoral, para eleger deputado não sei quem, eleger governador. Tem que parar com isso. E o povo precisa entender que essa empresa que é dele, ele tem que ter compromisso com ela. Ele tem que olhar quem é que ele vai contratar, Bruno, para tomar conta dessa empresa chamada prefeitura. Se fosse o contrário, para o eleitor entender melhor, se fosse uma loja sua, se fosse sua casa, que você chamasse um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, se ele desperdiçar seu cimento, se ele quebrar um material na sua casa, você vai chamar a atenção dele, você vai brigar com ele, você vai demitir, você não vai querer ele mais na sua obra. Se você for fazer uma outra obra, você não quer ele de volta. É mais ou menos isso, a prefeitura não é diferente. Você contrata o prefeito, é como se estivesse contratando um pedreiro para fazer uma obra na sua casa. Ele tem que dar resultado. Se não dá resultado, tem que demitir ele, tem que contratar um outro que produza, que coloque a coisa para funcionar. Senão fica a prefeitura sendo comandada por uma panelinha que vem de fora, que são fantasmas, que ocupam os melhores cargos, com pessoas que não moram na cidade, que não gastam na cidade, como você disse aí. Você é um profissional que tem vários serviços a serem prestados na cidade. Às vezes chega um momento desse, você vai ver pessoas que não tem nada a ver com camaçaria, que está ganhando dinheiro para fazer publicidade, que está ganhando dinheiro para fazer material de campanha política. Entanto, você fica aí, a gente só serve para pagar imposto? Quer dizer que nós de Camaçari só servimos para pagar imposto, para trabalhar, nós somos burros de carga? É isso que eles querem que a gente faça? Não, tem que ter compromisso. O eleitor tem que acordar para a vida e tem que dizer não a isso. Não reeleger vereador. Chega. O cara, 4, 5 mandatos de vereador, rapaz, a casa dele a Câmara de Vereadores é dele, então.
Saia, tire fora, gente, contrate outros. Você tem 500 e tantos candidatos a vereador agora, vá lá nesses candidatos novos, eleja os novos, diga não para eles. Para esses que, inclusive, Bruno, uma panela que existe aí, já combinado que se o cara ganhar, vai ser secretário, porque quem vai assumir é fulano. Chega disso. Pega a prefeitura para fazer uma sem-vergonhice dessa, me desculpe a expressão da palavra. Quer dizer que agora eles estão morrendo de amor pelo povo. É igual amor de cachorro. Eu disse aqui outro dia no seu programa, e me desculpa, pessoal, a expressão da palavra, mas eu sou assim mesmo, é a minha linguagem. Então eles têm um amor pelo povo igual amor de cachorro, que é só enquanto tem interesse. Enquanto uma cadela está no cio, 20, 30 cachorros atrás, morrendo de amores por ela. Quando acaba o cio, acabou o amor. A larga a coitada lá barriguda, vai disputar o lixo com ela, deixa ela até com fome. É a mesma coisa deles com o povo. Quando está atrás do voto, morre de amores. Quando está atrás de voto, jura amores pelas pessoas. Come lata de goiabada, como dizia Bezerra da Silva. Frequenta a casa do pobre. Mas quando termina a eleição, acabou o amor. E isso a gente precisa dar um basta. Rapaz, Francisco agora zangou, como diz no popular, zangou, viu? E o agravante não é esse. Eu tenho recebido, inclusive, denúncias de que tem candidatos com cotas de cestas básicas e etc. Tem entregado cestas básicas para os votos, para a compra de voto, viu? Realmente é complicada essa situação, viu? Quero mandar um abraço aqui para Bugarim Filho e também para Ana Bugarim, que é candidata a vereadora pelo Solidariedade também. Ana, inclusive, hoje tem a live dela aí, viu? Precisamos de políticos honestos, exatamente, viu? Exatamente. Reinaldo Reis, esse prefeito é irresponsável. Francisco, eu queria lhe fazer outra pergunta também, que é o seguinte. Nós percebemos que, às vezes, os candidatos que estão pontuando, eles querem desqualificar os outros candidatos no que diz respeito a mérito e no que se diz respeito também à capacidade de gerir o município. Mas o que nós achamos engraçado é que, às vezes, essa narrativa ela é controversa. Primeiro, quando você tem seus candidatos a vereadores que eles acham que não vão se eleger, eles vão assediando para ir para o grupo deles, ou seja, já que não tem nenhuma possibilidade de ganhar, porque está convidando para fazer parte do grupo deles. E o segundo é quando se tem um candidato a prefeito também que é chamado para compor junto com aquele prefeito que se acha capaz. Como é que você consegue enxergar também, Francisco, quando os grupos tentam lhe desqualificar, como se você não tivesse a capacidade de gerir o município? O que eu tenho visto sempre é isso. Inclusive em grupo de rede de WhatsApp, pessoas querendo nos desqualificar, dizendo que você não vai para canto nenhum. Mas é justamente porque percebe que você tem uma oratória verdadeira, que você tem um comportamento ilibado, e isso incomoda. E às vezes eles tentam desqualificar, mesmo sabendo que está mentindo em fazer isso, mas é o prazer que tem de querer denigrir a imagem dos outros, achando que é assim que vai fazer o candidato dele crescer, tentando tirar o mérito dos outros, né? Eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande, porque você está, de uma certa forma, jogando pedra em pessoas inocentes e você querendo enaltecer quem não tem nada a ver, quem não tem serviço prestado no município. Então eu vi isso, você está certíssimo, e é uma irresponsabilidade muito grande deles de querer desqualificar os outros, mas eu não vou me abater com isso. Me sinto preparado, em condições de gerir o município, tenho humildade de reconhecer pessoas que estejam mais qualificadas e que venham para dentro do governo, caso eu seja eleito, para nos ajudar. Agora, de uma coisa eu sei, se eu ganhar essa eleição de Camaçari, eu só quero 4 anos de mandato, porque eu não vou querer comprar ninguém para trazer para governo. Se quiser vir apoiar por eu estar fazendo bem à cidade, venha. Se não quiser, para eu comprar, para querer me reeleger, isso não vai acontecer, porque eu vou gastar o dinheiro do município com seus munícipes, para que a gente venha ter uma saúde melhor, uma educação melhor e que a gente tenha uma assistência social que funcione de verdade. Porque essa que tem em Camaçari não é de verdade. Se vê, às vezes, a pessoa vai lá, leva uma cesta básica de R$40, faz foto com a pessoa, bota em rede social para aparecer, no mês seguinte não vai mais na casa da pessoa. Então, para mim, isso não é assistência social, isso é assistencialismo e compra de voto.
Rapaz, eu quero mandar, inclusive, até um recado para as sedes daqui do município e para todos os responsáveis. O povo está pedindo as cadeiras de roda, prefeito e secretária. Onde é que estão as cadeiras de roda? Onde é que estão as fraldas geriátricas? Quanto mimimi? Eu me lembro que meses atrás se publicitava no site da prefeitura o tempo todo, falando de que chegaram centenas de cadeiras de roda, que chegaram centenas de fraldas geriátricas. A população está pedindo. Eu estou com várias denúncias aqui. Atenção vocês, apoiadores do governo, que fica dizendo que não falta nada. Estou esperando a resposta de vocês também. Tá? Estou esperando. Pimente, um abraço. Máquina, Leandro Assis, um abraço. Rodrigo Moraes, forte abraço. Óticas, Lavínia, um abraço aí para você também. Bina, um abraço. Pois é, estou esperando a secretária para resolver o problema das cadeiras de roda. A população está pedindo as cadeiras de roda, as fraldas geriátricas que não está chegando. Larguem da fake news de vocês. Aí eu me lembro de meu amigo Rosito que diz, não, esse negócio de fake news não é comigo não, é mentira. Pois é, mentirada. Mentirada. Tô com os nomes aqui, a secretária pode me ligar, tô com os nomes aqui. Dos pacientes que estão precisando de cadeira de roda, que estão precisando de fraldas geriátricas, que não está sendo entregue. Tá? E parece que só entrega quando a gente vem na mídia e fala e vai lá nesse paciente. Mas tem um monte. Tem um monte. Cadê as cadeiras de roda? Aí ficam com mimimi, ficam com mentira, dizendo que o paciente não levou o relatório médico, que não levou a identidade. Estão mentindo. Porque o que eu tenho recebido aqui são os relatórios médicos, sim, com documentação em dia, tudo bonitinho. Então vai o meu recado aí para a população, acordem. Não é possível que vocês estão passando por tudo isso e querem que continue a mesma pessoa o tempo todo. E a gente costuma dizer sair do quente por mal lavado. Vocês querem trocar 6 por meia dúzia? São 11 candidatos que nós temos no município. 11, gente, não são 2 não. São 11. São 533 candidatos, aliás, foram 21 indeferidos. Então nós temos aí 510 praticamente, 512 candidatos. Nós temos 21 vereadores na casa, com mais 21 suplentes, 42. São 42 que estão aí nas tetas. Porque aquele povo que está apoiando, tudo está ganhando. E vou continuar martelando aqui. Atenção às meninas que estão na rua trabalhando. Vão pedir o dinheiro de vocês antes do dia 12. Vamos montar essa campanha. Paguem as meninas. Hashtag pague as meninas. Vou mandar a produção criar agora essa hashtag já, viu, Francisco? Vou criar a hashtag agora. Hashtag pague as meninas. E se Francisco estiver no meio, vai cair no meio também. Porque é uma falta de respeito, Francisco. Eu tenho conversado com as meninas na rua, as meninas tem algumas meninas que nem um copo com água eles levam. E agora vem com essa conversinha de não pagar e só pagar no final da campanha e etc. Então, larguem de imoralidade com a população e a população acorde. A população acorde. Francisco, eu queria também lhe fazer uma pergunta até interessante. Quando os candidatos criam as suas propostas, muitos projetos que nós percebemos aí, às vezes até megalomaníacos, mas nós percebemos que tem algumas propostas que são copiadas. Eu não vou dizer copiadas não, porque na verdade não é copiada, é uma ideia boa e que o outro também vai defender. E eu percebo que, como eu falei na estante, algumas pessoas tentam desqualificar, tá, a sua candidatura. Porém, você tem muitos projetos, eu olhei o seu plano de governo, que outros estão também copiando. Como é que você também consegue fazer essa análise do que você defende, Francisco, e que muitos deles que dizem que você não teria capacidade, mas que defendem o mesmo projeto que o seu? Pois é, você falou um negócio interessante. Bruno, eu quero mandar um abraço aqui para Bugarim, que está nos assistindo, Dona Ana, Rosiberte Vital, né, que também está ligado com a gente, Ronaldo, pastor Ronaldo e a missionária Luciana, Dona Marlene Sacerdote também, que é do nosso partido, e muitos outros aí, um forte abraço. Né? Bruno, na verdade eu fico feliz por isso. Eu costumo dizer, eu vou até fazer uma comparação aqui, que existe uma diferença, Bruno, entre uma nascente de água e aquela água que é da chuva. Por exemplo, hoje deu uma chuva e empoçou ali um pouquinho de água no asfalto. Mas amanhã, se o sol bater, vai secar aquela água e ela não vai existir mais. Né? E existe a nascente que jorra água o tempo todo.
Eu me comparo com a Nascente, porque se roubar as nossas ideias, nós temos muitas outras para colocar em prática. Sabe por quê? Porque nós pensamos no futuro de Camaçari. Então nós não somos uma poça d'água da chuva, que tem candidatos aí que é igual uma poça d'água da chuva, é igual um papagaio, só serve para repetir aquilo que o outro faz. Eu vi 2 brigando aí, dizendo, Bruno, que eram o pai da criação do projeto da moeda local, como que se fosse novidade. Para mim, eu registrei isso em 2016. Eles estão brigando agora, dizendo que cada um é o pai da criança. E eu registrei isso no TRE em 2016, está lá, e eles brigando agora. O viaduto do trabalhador foi uma ideia minha. Em 2014 eu fiz vídeo lá dizendo que tinha que duplicar porque a cidade estava ultrapassada aquele viaduto. Muita coisa, mudança da rodoviária, por exemplo, já tem gente copiando. Eu vi essa semana no programa eleitoral dizer que vai fazer o centro de convenções em Arembepe, uma ideia nossa, ele copiando também. Nós temos projeto de duplicar a Cascaleira, fazer pista de bicicleta daqui até a praia. Ah, mas é projeto de factóide. Não é não. Não é não, porque nós vamos economizar, as contas públicas vai fechar, porque nós não vamos ter fantasma, nós não vamos ter gastos desnecessários aqui, nós vamos gastar o dinheiro de Camaçari com Camaçari, então nós vamos poder construir isso sim, e tudo isso que a gente coloca é viável, só precisamos debater a viabilidade técnica, porque financeira a Prefeitura de Camaçari tem como sim debater, então nada disso é factóide. E infelizmente, como eu te falei aqui, muitos são papagaio, não tem projetos. E outra coisa que eu vou te dizer, a maioria desses aí que vive copiando já foram vereadores aqui em Camaçari. Por que não fizeram projeto de lei para melhorar a vida das pessoas? Quando foi vereador, quais foram os projetos que apresentou? De mobilidade urbana, de melhorar a vida social das pessoas, de criar oportunidade de geração de emprego e renda, defender a criação de um polo têxtil no município para gerar emprego para as pessoas. Agora esses papagaios vêm dizer que vai fazer acontecer copiando a ideia dos outros, mas não tem problema nenhum não. Se eles ganharem, pode colocar em prática que, para mim, beneficiando o povo, eu também estou contemplado. Francisco, você fez até uma observação interessantíssima, viu? Nós temos vereadores aí, por exemplo, como o Theo Ribeiro, que tem 20 anos de parlamento. Por que não apresentou o projeto da moeda local? Por que não apresentou um projeto da transposição da rodoviária, que é um projeto, na verdade, há quem diga que há 3, 4 gestões anteriores que tem se discutido e ninguém nunca veio, como diz no popular, com sangue no dente para que esse projeto venha à frente. Então, o que a gente percebe, na verdade, é que tem muito gogó e que a população realmente precisa se atentar para isso aí, viu? Não foi apresentado. Muitas dessas propostas que eu tenho visto aí, nunca vi ser apresentada, tá? Nunca vi ser apresentada. PB, Ivanildo, um forte abraço para você. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes internacionais lá do Reino Unido, Zâmbia, Nepal, Porto Rico, Portugal, Tanzânia, Burundi, Guiné Equatorial, Espanha, Argentina, Quênia e Paquistão. Também quero mandar um forte abraço para os nossos ouvintes lá, não só daqui da cidade de Camaçari, mas de Salvador, Alagoinhas, um forte abraço. Nossos ouvintes lá de São Paulo também, um abraço. Aracaju, em Sergipe, um abraço para os nossos ouvintes lá em Itaipava, no Maranhão, em Candiota, lá no Rio Grande do Sul, Itamonte, em Minas Gerais também, um forte abraço. Domingos Martins e Vitória do Espírito Santo, um abraço para vocês. Louveira, em São Paulo também, um abraço para Pedra Azul, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Fortaleza, lá no Ceará, Manaus, na Amazônia, Irará, aqui na Bahia, tá pertinho, Blumenau, em Santa Catarina e Piracicaba, em São Paulo. Forte abraço para todos vocês. Tem aqui uma galera lá de Gramado que todo dia manda mensagem pra gente. Um forte abraço para vocês. E obrigado pela audiência. Mandando também um forte abraço aí para Reinaldo Reis. Os 10 candidatos a prefeito da nossa Camaçari, vejo com potencial de conhecimento para o executivo, menos o atual prefeito. Francisco, eu queria também saber agora de você acerca do acervo de vereadores, que a gente percebe também que, como eu falei, tem muitos vereadores na rua pagando combustível para carreata, muitos vereadores distribuindo cesta básica, muitos vereadores que estão com estrutura muito maior,
tá? Mas que a população precisa entender isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o perfil dos seus candidatos a vereadores, como é que se tem trabalhado e qual discurso vocês têm utilizado para combater esses outros grupos, Francisco. Nós temos apresentado isso aqui que eu falei, né? Nosso discurso é um só, é um discurso que a gente abraçou por entender que vai fazer bem ao povo de Camaçari, né? E eu vejo o nosso grupo bastante, né, sintonizado com as nossas propostas, com os nossos ideais, com os ideais do partido, né? Somos um grupo simples financeiramente, não temos gastado porque não temos como gastar e somos contra a gastar dinheiro para fazer política. Nós somos a favor de uma política mais consciente, onde o eleitor ele conheça melhor o candidato, os projetos dele e coloque ele na Câmara de Vereadores, porque vai executar projetos de lei para melhorar a sua própria vida. Não é vereadores, Bruno, que são igual lagartixa, que só sabe balançar a cabeça para o executivo o tempo todo. Aqui em Camaçari só tem vereador lagartixa. Sabe o que é lagartixa? Você conhece aquele lagarto? Ele fica o tempo todo balançando a cabeça lá, parecendo que está concordando com tudo. Né? Nos lajedos, lá no sertão, tem muita lagartixa. Então aqui, na Câmara de Camaçari, tem muitos também que só sabem balançar a cabeça. Bruno, tem vereadores aqui com 5 mandatos. Não tem um projeto de lei aprovado de grande relevância no município. A proposta é requerimento, é para fazer a mudança do nome da rua de Joaquim para colocar o nome da rua de Maria. A partir de amanhã essa rua vai chamar Rua Maria Joaquina, que antes era João Joaquim. Então é esses os projetos dos caras, não tem nada de novo para oferecer ao povo. É as mesmas coisas, o mesmo discurso. E eleitor, faça o que Serginho falou ali, aquele prefeito de Colatina. Mude isso, é você, eleitor, que tem que fazer isso. Tome atitude, acorde para a vida. Mude isso, vote em gente nova. Não repita isso, não. Eu vi aqui o comentário de uma pessoa, como Ronaldo mesmo, aqui dizendo que votou no atual prefeito na outra eleição, agora vota para mim, porque ele vê em mim um diferencial. Ah, mas você não vai ganhar, o povo tem que parar com isso, de achar que tem que votar no que tem mais propaganda. Isso aí, essa propaganda é enganação. Tem que parar, votar no mais simples também é importante, é votar consciente, Bruno, é saber que está votando em alguém que tem responsabilidade, que tem ideias, que tem como conduzir a coisa pública de forma melhor. É engraçado, viu, Francisco? Você falou um ponto interessante aí, que é o seguinte, quando a população fala em votar no que está forte ou que vai ganhar, se fosse assim, nós não teríamos os campeonatos e os jogos de futebol, as pessoas não iam no estádio, porque você não sabe quem vai ganhar, mas mesmo assim, os torcedores pagam milhões, e são milhões de torcedores que vão lá assistir, mas ele não sabe quem vai ganhar e quem vai perder, porque o jogo ainda vai acontecer. Ou seja, nesse momento ninguém ganhou ainda, está todo mundo disputando. Então, ou pesquisa, ou carreata, ou caminhada, ou seja o que for, não quer dizer necessariamente que ele já ganhou a eleição. Vai ganhar no dia 15 de outubro, quando fechar todas as urnas, acabou a votação, abriu, contou os votos, aí sim nós vamos saber quem ganhou e quem perdeu. Então, nesse momento, ninguém ganhou a eleição ainda. Eu falo assim do ponto de vista de propaganda, né? Porque o eleitor vai muito pela propaganda. Ah, mas eu não vi nada seu na rua, não vi propaganda nenhuma. Ele acha que quem tem mais propaganda é que vai ganhar a eleição, e não é. Né? Quem vai ganhar a eleição é o voto dele consciente, não é isso? Ele votando conscientemente, conhecendo. Bruno, hoje nós temos uma ferramenta interessante para se conhecer rapidamente a vida de alguém. É rede social. É só pesquisar a vida das pessoas na rede social. Por exemplo, Bruno, eu em Camaçari, eu já tive escola técnica aqui em Camaçari, que já qualifiquei inúmeros soldadores, encanadores, montadores de andaime, e que trabalha pelo Brasil afora aí, serviço prestado. Então, eu só não divulgo isso, sabe por quê? Porque eu não faço isso esperando retorno de homens, eu faço isso porque eu amo pessoas, eu amo servir, eu amo fazer algo para ajudar o meu próximo, e é por conta disso que a gente está aqui na vida pública, querendo uma oportunidade que a gente possa fazer com que isso venha acontecer em uma proporção maior.
Entendeu? Então é isso, e que o eleitor não se deixe levar por propaganda, porque alguém mostrou mais gente na rua, porque alguém mostrou mais carro plotado, achando que esse que vai ganhar. Isso depende de você, eleitor. Você pode muito bem, através desse programa aqui, se gostar das nossas ideias, compartilhar isso aqui, dizer, não, eu gostei da entrevista, eu gostei do projeto de Francisco Irmão, eu vou chamar mais um amigo para apoiar, eu vou chamar meu vizinho, eu vou compartilhar na rede social, eu vou pedir esse apoio para Francisco Irmão. Faça isso, porque minha campanha, Bruno, é feita dessa forma. Eu não tenho um centavo, eu sou apenas um entregador de gás, um funcionário do polo petroquímico, e agora nem estou trabalhando no polo, estou entregando gás de cozinha para sobreviver, porque eu quero viver com dignidade e com a minha cabeça erguida para poder falar o que eu quiser, independentemente de onde eu esteja. Eu quero sempre levar um discurso verdadeiro, uma palavra alinhada, algo que eu me sinta bem, que eu deite para dormir e tenha consciência limpa de que eu não menti para ninguém. Até porque, Francisco, o próprio prefeito atual, ele traz o bordão de que é um ex-feirante, ou seja, porque o Francisco Irmão também não pode ser contemplado como prefeito do município. Então, exatamente, eu sou uma pessoa simples, né? Um simples trabalhador, mas que tem muitas ideias importantes que pode trazer melhorias para a cidade, e depende do eleitor. Como você disse aí, ele foi um feirante, hoje é prefeito, né? Porque não se pode tirar ali um vendedor ambulante para ser prefeito da cidade, um comunicador, porque não se pode tirar qualquer um outro profissional liberal para ser prefeito da cidade. Depende do voto popular, depende, a democracia é para isso. Claro. Agora o povo precisa se politizar. Mais uma vez, vamos chamar essa responsabilidade para você, que está aí nos ouvindo. Você tem um título de eleitor na sua mão? Se você tem, você é responsável pela contratação que você vai fazer no dia 15 de novembro, tanto para o vereador quanto para o prefeito. Então, sinta-se que você é uma pessoa importante com esse título na sua mão e você tem que ir na urna votar consciente, sabendo que você vai dar um voto para alguém que vai te respeitar depois, que não venha sumir 3 anos e 6 meses e apareça agora fazendo propaganda de enganação, não. Rapaz, é difícil, viu? Até porque não só o prefeito, mas nós temos vereadores aí que são ex-metalúrgicos, que são ex-caldeireiros, que são ex-feirantes. Então, nós temos não só no Executivo, mas também no Legislativo. 13 horas e 37 minutos. Estamos no ar com o programa Folha Notícias, hoje recebendo o candidato a prefeito pelo Solidariedade da cidade de Camaçari, Francisco Irmão, rebatendo as diversas notícias e fake news a respeito do indeferimento de sua candidatura. E Francisco deixa bem claro que é candidato, sim, está no páreo e está concorrendo junto com 17 candidatos, né? 17? Isso, a vereadores, né? 17 candidatos vereadores. a vereadores, e que são vereadores realmente que têm um discurso diferenciado. Eu quero mandar até um abraço para Ana Bugarim, que é candidata a vereadora pelo Solidariedade. Ana tem um discurso independente também, muito diferenciado desses outros que estão aí distribuindo cestas básicas, que estão pagando gasolina e etc e tal. São 13 horas e 38 minutos, vamos a um breve intervalo, já já voltamos com o programa Folha Notícias.
São 13 horas e 42 minutos e voltamos com o programa Folha Notícias. E para você que está chegando agora, estou aqui com a presença de Francisco Irmão, candidato a prefeito pelo Solidariedade da cidade de Cambaçari. Eu queria, inclusive, mandar um forte abraço para a Bispo da Cultura, Ana Bulgarim também. Professor Cacá está aí presente. É o melhor partido Solidariedade. Rapaz, quem está dizendo aqui é o professor Cacá, que está aqui firme e forte, viu? Mas vamos lá, vamos que vamos. Hoje é o feriado, isso aí, hoje é o feriado e também ontem demos início ao Novembro Azul. Vamos falar um pouco sobre, primeiro, o grande feriado que é o Dia dos Finados. É uma data marcante para milhares de pessoas no Brasil, mas a origem da celebração é desconhecida para muita população. A tradição é da Igreja Católica. No dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, com os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos que precisam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que no dia 2 de novembro se celebra o Dia dos Finados. Tá vendo aí que curiosidade? Então, é o Dia de Todos os Santos, segundo a Igreja Católica, mas é um dos únicos feriados, tá, gente, que é comemorado no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, viu? No mundo todo. Então, vamos lá falar agora um pouco do Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, para vocês terem uma ideia, é a causa da morte de 28,6% da população masculina, que se desenvolve a neoplasias malignas. No Brasil, o homem morre a cada 38 minutos, viu? 38 minutos morre um homem devido ao câncer de próstata. Então, vocês aí tomem cuidado, tá? Façam a sua prevenção e o tratamento, que pode ser através do exame de PSA, que é o antígeno prostático específico, ou pode ser também o de toque, através de biópsias também, que retiram os fragmentos da próstata para análise e depois é feita uma ultrassom transretal. Então, homens, se cuidem, estamos no Novembro Azul. E já falando em Novembro Azul, Francisco, eu queria também lhe ouvir um pouco sobre, eu sei que no seu plano de governo você tem falando sobre a saúde, inclusive essas questões das unidades básicas de saúde, etc. Fala pra gente um pouco sobre a saúde no seu plano de governo. A saúde, com a nossa opinião, Bruno, precisa mudar muita coisa. Eu prego algo diferente de alguns que acham que a solução é construir unidade de saúde, construir hospital e maternidade, etc. e tal. Eu tenho uma visão de que nós poderíamos melhorar o atendimento na nossa saúde fazendo parceria com a iniciativa privada, porque funciona melhor, o atendimento é melhor e a gente tem menos desperdício, né? Mas é um assunto que tem que se discutir e com uma certa amplitude. Mas, a princípio, nós temos a sugestão de trazer aquele atendimento pediátrico cá para o centro da cidade, ali onde era o SAC, que aquilo ali é um prédio da prefeitura. Esse atendimento das crianças ali, com certeza, vai facilitar para as pessoas que moram em bairros da zona norte e da zona sul da cidade. Vai dividir a distância, porque lá na Nova Aliança a gente entende que quem mora no Parque Satélite não está sendo beneficiado, porque vai sair madrugada, debaixo de chuva, para uma criança ser atendida lá. E quem mora lá na Glebaé vai estar melhor, porque está mais perto dele. E no centro da cidade, a gente ia dividir a distância com todos os moradores da cidade. E retomando o atendimento lá na Nova Aliança, como era antes, para aquelas pessoas que moram ali, tendo a sua UPA 24 horas para atender as pessoas e reativar essa UPA da Gleba B. Claro que nós precisamos ter mais contratação de profissionais na área de saúde, porque é inadmissível que só tenha um médico, né, lotado em um posto de saúde, e esse médico tinha um problema e o secretário tem que ir para lá para atender. Então isso não pode acontecer num município como o nosso. Nós não estamos lá no fim do mundo, nós estamos numa cidade importante e nós temos que ter para cada plantão, né, uma quantidade de profissionais que atenda o suficiente caso um tenha um problema até de saúde que ninguém
está isento de adoecer, tenha outro profissional para atender, para substituir. Então falta isso, a contratação de mais profissionais, valorizar mais esses profissionais e dar melhores condições de trabalho e fazer a parceria que eu te disse aqui para grandes hospitais e assim a gente vai poder atender essas pessoas com maior complexidade na sua área de saúde. Francisco, nós temos vários problemas que a gente percebe na prefeitura e caso o próximo gestor ele não saiba lidar com a situação, vão se persistir. E dentre eles é principalmente o litoral. As pessoas têm se queixado bastante de invasões, têm se queixado bastante de grandes condomínios, têm tomado conta principalmente das APAs, né, que são as áreas de proteção ambiental. E hoje a gente se depara, inclusive, aqui com Mata de São João, onde foi liberada uma área de proteção ambiental para a instalação de um bar privativo, para vocês terem uma ideia. Ou seja, os moradores estão indignados na Praia do Forte porque um empresário vai construir um bar privativo próximo a um posto de desova, inclusive de tartaruga. E já tem, inclusive, uma instalação de uma casa de palha. E aí eu queria lhe ouvir, Francisco, a respeito do litoral. Como é que você consegue também mensurar, lidar com essa situação, caso você seja eleito prefeito? Bruno, o nosso litoral, a gente sempre fala dos 42 quilômetros que nós temos de praia, e todos os políticos da cidade falam desses 42 quilômetros e por que isso, por que aquilo, mas eu não vi nessa área do turismo Camaçari evoluir muito. Por quê? Exemplo está aí, como você citou, Mata de São João, né? Que os empreendimentos de Mata de São João são empreendimentos ousados, onde você atrai ali turista do mundo todo para Mata de São João, porque a prefeitura soube explorar seu litoral. Camaçari não. Mas por quê? O secretário de Turismo em Camaçari é o mesmo. É o mesmo no governo de Caetano, é o mesmo no governo de Túlio, no governo de Humberto L. Eles apenas vão se revezando de governo para governo e é os mesmos secretários, que não traz novidade nenhuma para o turismo em Camaçari. Eu tenho um projeto mesmo de construção desse centro de convenções na Orla. Nós precisamos olhar onde ele se enquadra melhor, se Arembepe, né? No centro da nossa Orla praticamente, facilitando ali a vida das pessoas que moram em Abrantes, que moram em Jauá, que moram em Itacimirim e Barra de Pujuca e adjacência. Então, esse centro de convenções, na nossa concepção, vai trazer o desenvolvimento para a Orla, porque grandes empresas irão estar ali nesse centro, né, fazendo suas convenções, fazendo suas reuniões, né? Nós vamos atrair empresários do mundo todo, que vai trazer turistas, que vai gerar emprego e renda e vai aquecer a economia da Orla. E acho também, Bruno, que Arembepe ou algum outro trecho ali, devia se pensar num pequeno porto, né, que pudesse receber pequenas embarcações que facilitasse também essa questão do turismo na nossa região, né, que pequenos barcos, né, que tivéssemos atrativo para atracarem aqui na nossa costa e assim a gente ia receber turistas de outras cidades, né, de outras localidades, que com certeza ia consumir, ia comprar em Camaçari e ia gerar emprego e renda. É o que a gente pensa para o turismo. Francisco, segundo a pesquisa que foi publicada hoje, tá, o seu nome é um dos últimos em rejeição, ou seja, dos 11 candidatos, você está entre os 3 que tem quase os menores índices de rejeição. Você adere a essa rejeição tão pequena por conta desse discurso e por conta da sua independência? Isso. A minha independência faz com que as pessoas comecem a conhecer quem é Francisco Irmão e confiar mais, porque sabe que eu não vou me vender. Sabe que eu não estou aqui para fazer balcão de negócio com o meu partido, porque eu já fui testado e aprovado, que já recebi várias propostas de todos esses aloprados aí, eu nunca segui nenhum, porque eu penso diferente para a minha cidade e eu não vou estar me vendendo a ninguém. Então isso, tem pessoas que começam a perceber isso na gente e espero que num futuro muito próximo as pessoas comecem a conhecer melhor quem é Francisco Irmão, qual é a nossa história, e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito politicamente falando em Camaçari. Eu fico feliz mesmo com esse índice de rejeição baixo dessa forma, significa dizer que nós temos um campo muito grande para a gente crescer. Só não temos condições de crescer mais, Bruno, porque não temos dinheiro para sair dizendo às pessoas que somos candidatos. Eu encontro amigos na rua o tempo todo, e todo dia eu encontro amigos na rua que eu pergunto para eles se sabia que eu sou candidato, e a maioria não sabe.
Não sabe que eu sou candidato porque eu não posso contratar pessoas para sair de porta em porta falando, né, dizendo que eu sou candidato. Não é você que abre esse microfone aqui para a gente estar falando, mas tem muitos aí que não abrem oportunidade porque, inclusive, são veículos de comunicação comprados, que são comprados por determinados grupos políticos, justamente para não dar oportunidade para mim ou para outras lideranças que pode ser o diferencial, mostrar sua potencialidade política no município. Mas eu acredito que, aos poucos, nós estamos conseguindo passar nosso recado para a comunidade de Camaçari. Rapaz, tomara, viu? São 13 horas e 57 minutos e mais um prefeito, mais um candidato, na verdade, que foi multado. O prefeito de Iguaí, o candidato a juiz eleitoral, Isabela Lago, determinou a apreensão de um carro de som na cidade de Iguaí, no médio sudoeste da Bahia, nesse domingo. A juíza recebeu a denúncia através do Disque Aglomeração. Já está funcionando, tá? E aí a multa foi de R$50 mil, viu? Ao receber a denúncia, o atendente anotará nome, telefone e CPF do denunciante, além do local do ilícito. Tomara que funcione, porque Camaçari realmente também está precisando. Então, já mais uma multazinha, viu? Francisco, estamos na reta final praticamente da campanha eleitoral, faltando apenas 12 dias, na verdade, para a campanha, mais um dia da votação. E como é que está a sua agenda com esses 12 dias aí? O que é que o Solidariedade pretende fazer para poder alavancar um pouco mais a campanha? Nós vamos intensificar mais agora nossos contatos com o eleitor, em reuniões, né, na casa de pessoas, claro, mantendo a segurança, né, o distanciamento social, né, usando nossa máscara e o nosso álcool em gel para não colocar a saúde das pessoas em risco, mas estamos usando muito a rede social. Nossos parceiros candidatos têm nos ajudado muito, inclusive quero mandar um abraço aqui para o nosso vice-presidente do partido, que é o professor Gil Declá, que é candidato a vereador, né, pelo nosso partido, para a dona Marlene Sacerdote, que é uma grande mulher também, que tem contribuído muito, tem me ajudado muito, dona Ana, o esposo Bulgarim, né, e eu estou falando esses que estão aqui ao vivo acompanhando essa entrevista, mas não quero também deixar de lembrar todos os outros candidatos do Solidariedade, como Rosiberte e muitos outros, e pedir ao eleitor, Bruno, que conheça os candidatos do Solidariedade e venha para cá para a gente eleger vereador no nosso partido. Vote em um candidato do Solidariedade, escolha um homem ou uma mulher do nosso partido e dê esse voto de confiança. E não esqueça de votar também no Francisco Irmão 77. Eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença na política de Camaçari. Rapaz, e falando em política e falando de toda a seara, viu, Francisco, na noite de domingo para segunda-feira, o candidato do PP ao Legislativo, um dos maiores opositores daqui da cidade, o soldado Andrade, foi vítima de uma tentativa de assassinato, tá? Vamos estar com o Andrade aqui provavelmente amanhã. Hoje ele vai ceder entrevista em alguns veículos de comunicação, onde ele foi abordado por motoqueiros e aonde ocorreu os disparos. Graças a Deus não aconteceu nada. Andrade percebeu a movimentação, segundo o depoimento que ele nos deu ontem. Ele passa bem em casa, já foi na 18ª, já está sendo tomada todas as medidas cabíveis, mas não é só aqui em Camaçari, já são catalogados mais de 200 assassinatos nessa eleição aqui na Bahia. Então parece que as pessoas realmente fazem de tudo para persistirem no poder. Então vai aqui a nossa solidariedade ao candidato Soldado Andrade, do PP, que concorre ao Legislativo daqui da cidade de Camaçari. Eu espero que ele esteja bem e melhoras para ele, até porque cada candidato tem sua família, tem seus filhos, tem outras pessoas que dependem dele. Então eu acho que não cabe a ninguém julgar o que acontece com A ou com B, mas que realmente é um fato lamentável. Espero que seja realmente investigado e que se descubra de fato o que aconteceu. Eu queria também deixar aqui meu recado novamente para todos os eleitores que analisem em quem vocês vão votar. Nós temos ainda 12 dias, é muito tempo para que vocês possam conhecer o perfil de cada candidato seu. São 13 horas e 57 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa Folha Notícias. Para você que quer acompanhar a nossa programação, aí na telinha vocês têm um QR Code, basta aproximar com o seu aplicativo e baixar o nosso aplicativo que vocês conseguem ouvir
a nossa rádio ou assistir a nossa TV também através do nosso site www.radiofolha.com. Lá vocês vão ter não só a nossa TV, mas também vai ter a rádio, onde vocês conseguem ver a nossa programação musical e todos os dias os nossos programas. Mandar um forte abraço para os nossos 87.224 ouvintes que estão nesse momento acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço para Amanda Aguiar, que vai ser apresentadora do nosso programa Insights, um programa bacana apresentado por ela, que é psicóloga aqui no município e que vai fazer esse programa voltado para você. Um abraço também para o nosso amigo Tiago Lopes, que é apresentador do nosso programa A Voz da Juventude. Mandar um abraço para Wagner Oleiro, da rádio Recife FM, onde eu faço bancada com ele no programa todos os dias pela manhã às 7 horas, que é o programa Notícias do Dia. Um abraço para Gilson Farias, que está lá na Rádio Comunitária do Parafuso, também transmitindo o nosso programa ao vivo. Um abraço também para Daniel Godin, que está lá no Vale do São Francisco, na nossa Rádio Folha de Pernambuco. Um forte abraço para você, Daniel, e para todos vocês que nos ouvem e nos assistem. Francisco, mais uma vez eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite, vocês sempre solícitos. Eu espero que todo mundo que nos ouviu, e para você que quer ouvir ou assistir novamente a essa entrevista, fica lá gravado no nosso site e também na nossa TV, e dizer, Francisco, lhe desejar boa sorte e lhe parabenizar pela sua persistência, e fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Bruno, e me sinto bastante confortável de ser entrevistado por você, que consegue extrair boas coisas dos seus entrevistados, porque você sabe como fazer as perguntas e fazer com que os entrevistados também leve a sua proposta, a sua mensagem de forma clara. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço a você que está do outro lado aí, você que nos assistiu. Eu quero apenas deixar aqui um recado a você que ainda não se decidiu para votar no dia 15 de novembro. Conheça melhor os projetos do Solidariedade, conheça melhor o Francisco Irmão, vá no meu Facebook, vá no meu Instagram, conheça a gente na rede social. É essa ferramenta que temos no momento disponível para fazer nossa campanha, e você pode ser mais um soldado falando com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, né? E que nos ajude a fazer essa diferença, que a gente cresça politicamente falando com os nossos projetos que são importantes para Camaçari, é diferenciado, eu tenho certeza disso. Então eu quero deixar aqui um forte abraço a todos, e abraçar também todo o meu partido, o meu presidente estadual, que tem nos dado moral para conduzir o partido no município de Camaçari de forma responsável, onde ele é procurado lá o tempo todo por pessoas de Camaçari querendo nos tirar o partido no tapetão, e ele tem segurado, ele tem dito que em Camaçari quem decide os destinos do partido somos nós da diretoria, e isso é muito louvável para o nosso partido Solidariedade. Vote certo, vote Francisco Irmão 77 e vote nos vereadores do Solidariedade 77. Um abraço, que Deus abençoe a todos. É isso aí, 14 horas e 1 minuto, bom feriado para todos vocês que estão em casa, para vocês que estão viajando, cuidado, para vocês que estão celebrando também em casa com a família, ou para vocês que também já tiveram no cemitério, onde deve ter algum ente querido, uma pessoa especial. Bom feriado para todos vocês, um forte abraço. Amanhã estamos aqui de novo às 12 horas, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, um forte abraço. Tchau, tchau, gente.